Eu desejo a todos uma boa noite, todos que estão nos acompanhando pela internet, em vários pontos distribuídos ao longo da nossa cidade, país, e talvez alguns irmãos também possam estar nos assistindo em outros países, e como essa mensagem também ficará gravada, que o Espírito de Deus possa estar também com cada um que está nos acompanhando. Há também os irmãos que estão aqui presentes, a igreja, que Deus possa estar com cada um, e que todos que estão aqui e se conectaram conosco para este culto, essa adoração a Deus, possam ter um encontro com Deus, né? Quando a gente procura o nosso Pai Celestial, Ele está de braços abertos para nos receber. Então, meu desejo de coração é que todos sintam-se abraçados por Deus e que juntos possamos meditar na palavra de Deus, na mensagem que Deus quer nos transmitir nesta noite, e que possamos refletir. Nós vamos estudar a palavra de Deus e que sirva de meditação, reflexão, que possamos nos preparar e que sirva-nos para também aumentar a nossa fé, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amém. O texto bíblico para a base da nossa meditação, nosso estudo, está no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. A palavra de Deus nos fala, né? Nos adverte, nos aconselha a não amar o mundo, não amar as coisas mundanas, as coisas da terra. Porque as coisas da terra, elas vão terminar, elas vão passar. E a palavra de Deus fala, né, que no mundo existe a concupiscência, né, a paixão. Podemos trocar aqui pela palavra paixão, a paixão da carne, os prazeres da carne, né? E a nossa carne, o que habita na nossa carne é o pecado. Então, a nossa paixão vai ser pelo pecado. Fala mais, a paixão dos olhos, né? O que a gente quer ver, o que a gente quer assistir. Como nós somos pecadores, nós vamos gostar de ver o pecado. E depois ainda fala, né, a soberba, a arrogância, o orgulho da vida. Essas coisas são do mundo. E a Bíblia fala que isso um dia vai acabar. Então nós precisamos lutar com a ajuda de Deus para vencer isso. Porque o normal do ser humano, como pecador, é estar ligado ao pecado. O pecador está ligado ao pecado. Quando o pecador está ligado a Deus, está ligado a Jesus, que é a santidade, que é a perfeição, aí começa a se desligar do pecado, a romper essa ligação com as coisas deste mundo, essas coisas transitórias, efêmeras. Bom, mas vamos nos aprofundar mais, né? O nosso mundo, o príncipe deste mundo, Satanás, né? Ele é o inimigo de Deus e inimigo nosso também. E esse inimigo, ele já desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ele já começou o seu trabalho de enganar, o seu trabalho de iludir, né? Começou a falar coisas que não eram exatamente como ele estava falando e acabou enganando os nossos primeiros pais, né? A gente conhece bem a história. Eva foi enganada, Adão não foi enganado, ele por amor, enfim. Mas o resultado foi o mesmo, acabaram caindo na cilada do inimigo, no grande engano. Então Satanás é o grande enganador.
ele é um grande ilusionista, né? Existem pessoas hoje, enfim, isso já é desde a antiguidade, né? Os mágicos, os ilusionistas fazem coisas com que a gente não consiga entender como que aquilo foi feito, né? Uma grande ilusão. A Bíblia mesmo relata lá no Egito, né? Os magos de Faraó fazendo também transformar um cetro em serpente, e Moisés também fez transformar o seu cajado em serpente, e o poder de Deus foi maior, e a serpente os cajados que se transformou em serpente que Deus mandou, devorou as outras duas, né? Mas ali nós já vemos que desde a antiguidade já existia então a ilusão, a magia, e existem hoje, existe a magia que a gente vê aí dos mágicos, mas também existe outros tipos de ilusão, porque no fim a mente que controla tudo da ilusão é a mesma, é o inimigo, e ele vai usar todas as suas ferramentas e armas com um propósito: nos destruir, ou pelo menos, se não nos destruir, fazer com que nós, de alguma maneira ou outra, nós venhamos a nos afastar do nosso Criador, venhamos a nos afastar de Jesus, venhamos a nos afastar da palavra de Deus, venhamos a nos afastar da igreja, de vir pessoalmente. A gente compreende que passamos num momento agora de pandemia, mas vai fazer alguma coisa nos afastarmos de relacionar com os nossos irmãos, até mesmo às vezes nos nossos lares que podemos assistir, como muitos estão nos assistindo, mesmo no lar, ainda assim não assistir ao culto, não estar presente com os irmãos, enfim. O inimigo vai querer nos afastar disso tudo, porque ele sabe que nos afastando disso, nós estaremos em ruínas, nós estaremos fadados à perdição, e esse é o objetivo dele. E Deus não quer isso, Deus quer o contrário disso. Deus quer que nós não sejamos iludidos, enganados pelo inimigo. Deus é a verdade, Ele quer que nós estejamos na verdade, na luz. Olha só a questão de curiosidade. A etimologia da palavra ilusão, ela deriva do latim, né, do verbo latino, iludo. Né? Iludo é a mesma coisa em latim que divertir-se, recriar-se, mas também pode significar em latim como burlar, enganar. Esse prefixo, né, de iludido, também derivou a palavra ludo, né, do latim, que pode ser brincar. E também derivou a palavra lúdico, que quer dizer brincar, eludir, né, significa escapar, alusão é uma menção, referência, interlúdio é um intervalo num jogo ou representação teatral, prelúdio, que precede uma representação. Então, iludir, ele foi evoluindo, principalmente no nosso idioma, né, na língua portuguesa, ele foi evoluindo até no momento nos dias presentes, no dia presente, que ele tem um sentido de causar uma impressão enganosa, ou ter a esperança de algo desejável. Então, ilusão, iludir, é isso, enganar, podemos resumir assim, né? Ou seja, uma coisa que não é real, mas, como diz aqui, ele tem a esperança de algo desejável. Então, eu faço uma ilusão, porque eu tenho a esperança que aquela pessoa, ao ver aquela ilusão, ache que aquilo é real, ou aquilo é o certo, e eu consiga meu objetivo final. Né? Então, golpistas iludem pessoas, enganam pessoas, porque eles querem o objetivo lá do ganho financeiro. Então, tem um objetivo final. E é o que acontece conosco em relação a Satanás. Né? Ele cria ilusões, mas ele quer o objetivo final. Que o objetivo final a gente já falou, que é a nossa destruição. Bom, a palavra de Deus também nos adverte sobre isso. Em Atos 13, versículo 10, fala assim, ó: o filho do diabo, cheio de todo engano e toda a malícia,
inimigo de toda justiça. Não cessarás de perturbar os retos do caminho do Senhor. Vejam só. Então, filho do diabo, né? O Satanás, ele vai usar todo o engano, toda a malícia para perturbar as pessoas, né, os filhos de Deus, de andarem no caminho do Senhor. Tudo que ele puder fazer. E agora nós vamos ver, né? Nós vamos ver algumas coisas que que sirva para nós meditar, para que nós venhamos a resistir a essas tentações, né? Mas olha só, a Bíblia ainda continua. No livro de Mateus 7, versículo 13, Jesus também nos aconselha assim, ó: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, as pessoas que estão andando no caminho largo, no caminho da ilusão deste mundo, são muitas. A porta é larga, o caminho é largo. E Jesus ainda continua: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos as que encontram. Então nós podemos dizer que nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas estão iludidas espiritualmente, né? Iludidas espiritualmente, estão no caminho que leva à perdição. Tiago 4,14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Então, aqui fala, né, em Tiago, a brevidade da vida. A gente nasce, a gente cresce, vira jovenzinho, vira um adulto, já um adulto já mais maduro, já depois fica mais idoso, aí mais idoso ainda, e aí por fim, depois de toda uma vida, acabamos morrendo. Isso, o normal, né? Natural. A gente sabe que pode existir outras coisas no caminho aí, e a pessoa perder a vida, enfim, em várias circunstâncias, na juventude, enfim. Mas esse é um caminho natural. Então, a vida é muito rápida. Tudo passa muito rápido. E por isso nós não podemos perder tempo. Deixar o principal em segundo plano. E o que é secundário, o que é frívolo, o que que não tem tanta importância, a gente coloca como principal as distrações. Nós devemos, então, nos ater a isto. Vamos ver, então, algumas dessas coisas que podem. Então, o que eu vou falar aqui, não quero criticar ninguém, não tenho intenção de atacar o comportamento, porque todos nós estamos no mesmo barco e estamos suscetíveis às mesmas coisas, às mesmas tentações. Talvez uma dessas coisas aqui para mim é tranquilo e para outros irmãos é uma pedra de tropeço, e outras para mim pode ser uma pedra de tropeço e para o outro irmão ele passa tranquilo, sem nenhuma dificuldade. Então, Satanás conhece muito bem a nossa vida. Então, ele vai nos forçar, vai colocar aquelas coisas que mais a gente tem dificuldade. O nosso ponto fraco, o nosso tendão de Aquiles, Satanás sabe qual é. Então, que sirva para então que a gente possa pelo menos pensar, né? Refletir. Então, vamos lá. Hoje em dia existe a ilusão da mídia social. Olha só esses dados. Mais de 4 bilhões e meio de pessoas em todo o mundo já usam a internet, das quais 3 bilhões e 800 milhões de pessoas estão nas redes sociais. É muita gente, né? Metade da população do mundo, né? Quase somos 7,8 bilhões de pessoas, né? Quase 8 bilhões de pessoas. Então, 3,8 bilhões, a metade, mais ou menos, estão nas redes sociais. Bom, os internautas já são 60% dos
como eu falei, né, dos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas que existem espalhados pelo nosso planeta hoje. Segundo a pesquisa global, segundo a pesquisa da Global Digital Overview em 2020, feita pelo site We Are Social, em parceria com a ferramenta Hootsuite. O número de pessoas conectadas à internet cresceu 7% na comparação de janeiro deste ano com o ano passado, né? Enfim. E o que me chama a atenção aqui é que o ser humano fica online, em média, 6 horas e 43 minutos por dia. Né? E isso vem crescendo. Em 2019 era 3 minutos a menos, né, na média. Então era 6 horas e 40 minutos. Agora é 6 horas e 43. Então está aumentando o tempo, na média, com que cada pessoa fica na internet. Na prática, cada usuário fica conectado à web mais de 100 dias por ano. Isso vai dar, então, 100 dias por ano. O ano tem 365 dias. Então, em média, se a gente for colocar assim, 24 horas por dia, daria 100 dias ininterruptamente a pessoa conectada à internet. Sem desligar, né? Dia e noite, 24 horas por dia, daria 100 dias. E os outros 265 dias, aí sim, fazendo outras coisas. Dormindo, trabalhando, outras coisas. Então, 40% do tempo a pessoa que está acordada, considerando... Bom, na verdade é o seguinte, né? 40% do nosso tempo a gente fica acordado, considerando uma noite de sono diária de 8 horas por dia. Na verdade, não, desculpa o raciocínio. Então, 100 dias por ano, né? Corresponderia a pouco mais de 1/3. Aí, considerando que 8 horas por dia a gente fica dormindo, né? Então a gente ficaria 40% do tempo que estamos acordados, estamos na internet. Porque tem 8 horas por dia a gente está dormindo. Mas, enfim, esses dados aqui são números frios, porque a gente sabe que, principalmente nesse ano, nós precisamos da internet muitas vezes para realizar o trabalho. Então, nós estamos na internet fazendo home office, trabalhando, pesquisando. Então, na verdade, a internet está sendo em um ambiente de trabalho. A internet também estava no ambiente de estudo, porque as aulas foram as aulas online. Então, a gente não pode dizer que, nossa, então a gente perdeu 100 dias do ano só brincando na internet. Não, trabalhando, estudando. Que mais? As transmissões, você está conectado na internet agora, que você está me vendo na sua casa, você está conectado à internet. Entra já nessa estatística aqui. Mas você está vendo uma pregação, você está vendo uma coisa que constrói, uma coisa que aumenta a sua fé, uma coisa que vai... você vai ter uma comunhão maior com Deus, com os irmãos. Então é diferente. Então esse número aqui é um número frio. A gente tem que desconsiderar isso, né? Todo esse tempo, mas muito desse tempo também no trabalho, no estudo, também nas coisas de Deus, uma apresentação de hinos, enfim, a gente acompanha, né? Tem as lives da igreja, de outros irmãos em outras cidades fazendo. Porém, boa parte disso aqui é na internet com coisas que não acrescentam em nada, né? Vendo vídeos, entrando em sites que não acrescentam nada, vendo fofocas de artistas famosos, enfim, várias coisas que não edificam. Então, isso a gente tem que refletir. Outra coisa também, que é uma ilusão deste mundo, é a ilusão do entretenimento. Olha só, o Netflix, né, que é uma plataforma pela internet de streaming, que a pessoa paga uma assinatura mensal e aí ela tem direito nessa plataforma a assistir filmes e séries, documentários também. As pesquisas mostram que, em média, as pessoas assistem
ali no Netflix, vendo filmes, séries, 3 horas por dia. Em média, 3 horas por dia. Então, de domingo a sábado, em média, as pessoas ficam 3 horas por dia cada dia. Mundialmente falando, a Netflix acumula 190 milhões de assinantes. Então, 190 milhões de pessoas no mundo são assinantes dessa plataforma. Considerando que uma casa, uma pessoa faz assinatura, mas então tem o casal, vamos supor a média de 2 filhos, 3 filhos, então todos assistem, mas é uma assinatura. Eles consideram uma assinatura aqui, um assinante, mas na verdade está envolvido 4, 5 pessoas. Então a gente pode botar que esses números aqui são maiores. Mas não é só a Netflix no mundo, tem a Amazon, 150 milhões de pessoas, assinaturas, tem o Disney Plus, 60 milhões, Apple TV, 33 milhões, Apple TV Plus, HBO, 4 milhões, no Brasil tem o Globoplay, com 17 milhões, isso, segundo a pesquisa GfK, né, nos mostra esses dados. Outra coisa interessante, essa GfK mostra que a televisão faz parte do cotidiano da família. De julho até agora, o brasileiro dedicou 20% do seu tempo a assistir televisão. Televisão. Os canais de televisões convencionais que nós conhecemos, isso no Brasil. Então, em média, cada pessoa passou 5 horas diárias, em média, né, cada pessoa, cada indivíduo no Brasil passou 5 horas por dia consumindo novelas, telejornais, reality shows, programas de auditório e transmissões esportivas. 5 horas por dia. De novo, de domingo a sábado, então, na média, 5 horas todo dia. 5 horas no domingo, 5 horas na segunda, 5 horas na terça e assim por diante, cada pessoa. Diferentes pesquisas colocam o Brasil entre os países que mais veem TV no planeta, ao lado dos Estados Unidos, Índia, China, Malásia e Turquia. Então, podemos dizer que nós fazemos parte de uma sociedade, né, sociedade brasileira, junto com alguns países, que gosta de assistir televisão. É um meio de comunicação em massa. Está aí no Brasil, em 2020, completou 70 anos, né, desde as primeiras transmissões, 70 anos de televisão no Brasil. Agora, olha só uma coisa interessante, né? A gente estava falando aqui das distrações que nos desviam o foco da palavra de Deus e das questões celestiais, né? Da salvação. Olha só, a Associação Americana do Coração, ela recomenda não passar mais de 3 horas por dia em frente da TV. Nossa, mas quer dizer que além de eu deixar de ler a Bíblia para assistir televisão, né? Também a Associação, o Instituto do Coração lá dos Estados Unidos também recomenda não assistir mais de 3 horas, mas por quê? Então, eles alertam que as frequentes maratonas para ver séries, né, Netflix, nessas plataformas aí, ou televisão, por exemplo, aumentam o risco de doenças cardíacas. Então, até os médicos cardiologistas, eles não recomendam assistir mais de 3 horas por dia, de média. Não mais do que isso, mas a média aqui no Brasil são 5. Então, quer dizer que, além de nos fazer mal, nos prejudicar, nos afastar da comunhão com Deus, né? Ou seja, nos traz uma doença espiritual, também pode nos trazer doenças do coração, doenças cardíacas. Então, é uma coisa que nós precisamos refletir. Eu não estou dizendo, vou ser radical, então vou quebrar a televisão, não vou jogar longe, não vou mais assistir. Não estou sendo isso, não estou dizendo isso. Mas nós devemos refletir mais, analisar mais, pensarmos melhor. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Se eu não estou fazendo parte dessa estatística, 5 horas por dia, né? Não estou dizendo, isso é uma média. Tem pessoas que assistem mais, tem pessoas que assistem menos, mas vale a pena a gente pensar um pouco. Outra coisa também que está completamente linkado à televisão, né? A ilusão das competições esportivas. Aqui fala, né, que devido à tecnologia, para acompanhar os fatos esportivos se tornou mais fácil. Muitas pessoas no mundo conseguem acompanhar vários torneios de vários esportes, né? Os principais esportes no mundo. Basquete, vôlei, futebol, enfim.
acompanhar esses eventos. E os principais eventos esportivos são as Olimpíadas e a Copa do Mundo de futebol. E olha só, alguns desses torneios, esses principais, esses de massa, Estados Unidos tem lá o futebol americano deles, que o país praticamente para assistir a grande final, a audiência, a venda das propagandas durante o intervalo do jogo são as mais caras da imprensa mundial, né, da publicidade mundial, por causa da audiência, né? Mas olha só, aqui diz que muitos desses torneios, né, desses eventos, Copa do Mundo e Olimpíada, elas chegam a ser assistidos por quase 50% da população mundial. Imagina, a metade das pessoas no mundo chegam a assistir esses principais eventos esportivos, né? Olimpíada, Copa do Mundo. Aqui fala, né, os Jogos Olímpicos de Londres em 2012 foi o recordista até o momento. Ele contou com audiência de 3,6, né, 3 bilhões e 600 milhões de pessoas ao redor do mundo. É considerado o evento de maior audiência na história. Então, a população, na época, em 2012, 7 bilhões, né? Então, desses 7 bilhões, podemos dizer que a metade assistiu os Jogos Olímpicos de Londres. Claro, são vários esportes, mas, enfim, mais uma distração. Enquanto a pessoa está lá assistindo, dificilmente vai parar para refletir no sacrifício de Jesus, na salvação, no juízo investigativo, nos sinais dos tempos, nos mandamentos de Deus, na breve volta do Senhor Jesus. Como se a pessoa está ali sentindo aquela emoção, né, torcendo para que determinado atleta consiga vencer, ou simplesmente só assistindo. Então, nós devemos pensar nisso um pouco também, nós devemos refletir nisso. Outras coisas, a ilusão dos prazeres. Olha, na Bíblia, até eu conversei com o irmão Neemias, um pouco antes aqui de começarmos a pregação. Na Bíblia, se existe uma pessoa que, se estivesse vivo, poderia aqui falar bem melhor, né, do que qualquer um aqui, sobre a ilusão dos prazeres, essa pessoa se chama o rei Salomão. Tanto é que ele escreveu lá em Eclesiastes, que nós vamos ler agora, a conclusão que ele chega, né? Porque ele conseguiu tudo. Ele era sábio, a Bíblia diz que era o homem mais sábio do mundo, não existe nem homem depois, então ele tinha sabedoria, era um homem inteligente, um homem sábio. Ele tinha sucesso, porque ele tinha sucesso e fama, né? A inteligência, a sabedoria dele, e até os países vizinhos, boa parte do mundo conhecido na época, ouvia falar de Salomão, da sua inteligência, da sua sabedoria. Ele tinha riquezas, ele era o homem mais rico, ele era o rei, ele tinha o poder, né? Ele era rei também. Ele tinha esposas, a Bíblia fala que ele tinha mais de 900 esposas, as princesas, enfim, ele teve isso. A Bíblia fala, né, que ele teve os cavalos, os melhores cavalos, carruagens, toneladas de ouro. Então ele teve tudo que pudesse uma pessoa, um ser humano ter, ele tinha. Sucesso, fama, poder, era rei, riquezas e a sabedoria. Porque hoje em dia a pessoa pode ter quase tudo, mas ou vai faltar sabedoria, ou vai faltar riqueza, ou vai faltar fama, sucesso, ou vai faltar alguma coisa. Mas Salomão não faltava nada. E mais. Além de tudo isso, Salomão ainda tinha o conhecimento da palavra de Deus. Ele era sábio, ele conhecia o caminho da verdade, ele conhecia Deus. Mais uma coisa que ele tinha ainda, que muitos hoje, por mais ricos que sejam, não têm. Olha só o que ele falou lá em Eclesiastes 2, versículo 10 e 11. Olha, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não os neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito,
e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Eclesiastes 2, versículo 10 e 11. Nenhum proveito tem debaixo do sol. Ele ainda falou mais: olha, de tudo que vocês têm ouvido, o resumo é: temam a Deus e o quê? Guardem os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Ele chegou à conclusão de tudo isso: olha, tudo é vaidade, tudo é passageiro, é aflição de espírito, não tem proveito nenhum, tive tudo, nada que meus olhos queria, eu deixei de satisfazer os meus olhos, a minha vontade, nada. E depois eu cheguei à conclusão que tudo era vaidade. Vamos trocar a palavra? Tudo era ilusão. Tudo era ilusão. Porque a nossa verdadeira felicidade, nós corremos atrás da felicidade, nós queremos nos sentir satisfeitos, realizados, felizes, alegres. E achamos que conseguindo essas coisas, que Salomão aqui também pensava, né? Vou conseguir riqueza, vou conseguir poder, vou ter sucesso, fama, isso vai me trazer alegria e vai encher meu coração. Ele viu que não. Porque a única coisa que vai encher nosso coração e vai nos trazer a real alegria é Deus. Enquanto nós não voltarmos para Ele, nós vamos ficar buscando essas coisas, buscando essas ilusões, e não vai resolver o nosso problema, nós não vamos encher o nosso coração. Somente quando nós formos até Deus. Por isso que ele chegou a essa conclusão. Então, tudo ilusão. A continuação disso é a ilusão das riquezas, né? Jesus falou lá no livro de Mateus, quem quiser nos acompanhar na sua Bíblia, livro de Mateus 6,19. O que Jesus falou lá sobre a ilusão das riquezas, de nós buscarmos as riquezas terrestres. Olha só. Olha, eu acho que eu vou pedir para algum irmão me ajudar na leitura. Mateus 6,19. Eu quero que algum irmão aí ache, quem está me acompanhando também pela internet, quiser procurar na sua Bíblia para acompanhar, não vai poder ler aqui, né? Porque estou pedindo para o irmão aqui pessoalmente, né? Se pudesse o internauta agora entrar ao vivo aqui e ler, seria muito legal, mas pedi para o irmão aqui. Alguém achou? Mateus 6,19. Mateus 6, 19, 20. Isto. É isso aí. Não ajuntais. Para vós, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Pode continuar. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem as ferrugens as consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Amém. Amém. Tá bom. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ok. Isso mesmo. 21. Não sei se o pessoal na internet não conseguiu acompanhar. O irmão não estava com o microfone, então eu vou ler aqui, ó. Mateus 6,19. Então o irmão leu assim, ó: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Aqui na terra, as pessoas, como a gente estava falando, eu quero ser feliz, eu quero ter alegria, e o dinheiro vai me proporcionar isso, então eu vou correr atrás do dinheiro. E quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu vou ser, mais completo eu vou ser, então eu vou correr atrás do dinheiro. E aí começa aquela busca desenfreada pela riqueza, pelo tesouro, que a Bíblia fala. Mas a gente até pode alcançar isso, e alcançar riquezas não é uma coisa errada, não é um pecado, mas nós, se colocarmos isso na frente do nosso relacionamento com Deus, e a busca pela salvação vai começar a nos prejudicar na nossa vida espiritual. E mais, a gente não sabe o dia de amanhã. Os ladrões podem nos roubar, pode vir um pacote econômico e nos tirar o dinheiro, nos bloquear o dinheiro, como já aconteceu no Brasil há 30 anos atrás. Foi confiscado, foi bloqueado as contas bancárias, enfim, qualquer coisa pode acontecer. Mas Jesus dá um conselho: ajuntai tesouros no céu,
porque lá nem a traça consomem e lá nem os ladrões conseguem roubar. Aqui na terra, se a gente tiver um dinheiro guardado no banco, um hacker, um golpista, pode entrar lá e desviar o nosso dinheiro. E até a gente recorrer à justiça e resolver, vai ser difícil. Tudo isso pode acontecer se a gente tiver dinheiro guardado. Não, então eu vou guardar dentro de casa, embaixo do colchão. Um bandido entra na sua casa, entra lá, descobre e rouba o dinheiro. Então não tem. Este mundo, ele está fadado à destruição. Então a riqueza terrestre é uma ilusão. A riqueza terrestre pode até nos ajudar, né, a pregar o evangelho, ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas, dar uma vida digna para a nossa família, filhos, esposa, né, para nós. Mas um dia vai passar. Por mais que nós acumulemos dinheiros e posses, casas, terrenos, casas, sítios, o que for de patrimônio neste mundo, vai chegar um momento que nós vamos ter que abandonar isso e fugir para as montanhas para não sermos mortos, perseguidos pelos ímpios. Ou mais, nós não sabemos quando a gente irá morrer. A gente pode morrer, acumular isso, logo em seguida morrer. E aí para quem vai ficar? Vai ficar para os herdeiros. Os herdeiros ainda podem brigar pela herança. Então, é uma ilusão, se a gente analisar bem, a ilusão das riquezas. Sabe, queridos, isso tudo que eu falei serve como advertência para nós. Eu me incluo nisso. Creio que os irmãos também, numa coisa ou outra, podem também encontrar ali a sua dificuldade. E o tempo passa muito rápido. Os dias passam muito rápido. Eu já conversei com várias pessoas, muitas pessoas também já falaram isso para mim. Elas têm essa percepção de que, como passam rápido os dias. Eu vou dar um exemplo. Hoje, para mim, começou o domingo. Olha, eu acordei acho que 8 e pouca da manhã. Não, bom, 8 e pouco para um domingo tá bom, é cedo. Mas quando eu vi, eu fui fazer algumas coisas, fui resolver uma coisa na pia da cozinha, que tinha que resolver vazamento, voltei, depois tive que ir de novo para pegar outra coisa, eu digo, quando eu vi, nossa, já está na hora já do culto, já fiz dei mais uma estudada na pregação, enfim, muito rápido. Até essa pregação para mim passou muito rápido, não sei para os irmãos, né, que estão tendo a paciência aí de me acompanhar. Mas tudo passa muito rápido, eu quero dizer, a nossa vida. Todos nós já fomos crianças e lembramos perfeitamente como éramos crianças e parece que foi ontem. E crescemos e já estamos adultos, daqui a pouco maduros, idosos, passa muito rápido. E nós não podemos deixar que as coisas, as distrações desse mundo, eu não estou dizendo que se é pecado, se não é pecado, que nós não vamos para o céu se nós participarmos de alguma distração dessa por algumas horas. Eu não estou dizendo nada disso. Mas nós temos que prestar atenção, nós temos que raciocinar, será que isso não está nos roubando tempo? As pessoas dizem, olha, não tenho tempo de ler a palavra de Deus, eu trabalho, eu faço estudos, eu ainda participo de tal coisa, eu não tenho tempo para nada. Mas aí tira um tempo para alguma distração. Sei lá, ver uma maratona de série, jogos online, filmes, telejornais, novelas, sei lá, alguma coisa, mas então tem tempo. E a gente deixa, por último, o tempo do relacionamento com Deus. A gente deixa a nossa preparação. Queridos, a cada dia, e o dia está passando cada vez mais rápido, Jesus está mais próximo de voltar. Jesus está muito perto, a gente vê os sinais, sabe? E a gente vai adiando a nossa preparação, de aumentar a nossa fé. A gente sabe que serão momentos difíceis que vão anteceder a volta de Jesus. Já estamos passando por um momento difícil, mas isso não é nem sombra do que ainda vai vir ainda. A Bíblia fala do tempo de angústia. Vai vir um tempo de angústia para nós. E nós estamos anestesiados com essas coisas passageiras, essas distrações, essas ilusões. Isso pode ser fatal para a nossa fé espiritual. Nós precisamos nos atentar a isso.
Segundo Pedro 3,10, a brevidade da nossa vida. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão. Por que como ladrão? Porque nós vamos estar distraídos. Nós não vamos estar percebendo que Jesus está vindo. E aí, para nós, vai ser como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo, né? 2 Pedro 3,10. Então, queridos, se nós estivermos distraídos, ou buscando desenfreadamente os tesouros aqui da terra, ou em distrações midiáticas, da internet, qualquer coisa assim, para nós, talvez Jesus venha como um ladrão. Além disso, nós também não sabemos quando iremos morrer. Pode ser que Jesus venha daqui a muitos anos, 10, 20, 50 anos, mas a gente não sabe se vai viver daqui a 10 dias. E aí a gente está tão absorto nessas coisas que a gente pode perder a salvação. E Deus quer nos sacudir, quer nos acordar. Olhe, veja os sinais, você está dormindo, você está iludido com este mundo. Acorde, eu estou às portas, e se você não se preparar, e quando eu vier e você não estiver preparado, você não vai poder ir comigo para o céu, e eu quero te levar. Jesus está apelando ao nosso coração, à nossa razão. A nossa razão, a nossa mente é que tem o controle de tudo, e nós é que vamos decidir o que nós vamos fazer, o que nós vamos dar de prioridade. Mas Jesus nos apela. Livro Os Eventos Finais, páginas 200 e 201. Quem quiser depois em casa ler, são palavras muito impactantes que nós devemos meditar. Eventos Finais, páginas 200 e 201. Quando os homens estão despreocupados, enlevados nas diversões, absortos em comprar e vender, o ladrão se aproxima com passos furtivos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas, quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, quando os ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, bancanteando-se e divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando dos seus mensageiros, então é que súbita destruição lhe sobrevirá, e não escaparão. Triste relato das que possam estar enquadradas nisso. Nós podemos estarmos nos enquadrados nessa descrição, mas podemos mudar, podemos sair. Ainda não terminou. A graça ainda está ao alcance de todos. Se nós estamos andando no caminho largo, ainda a gente pode mudar de caminho. Opa, não vou mais andar no caminho largo, vou andar no caminho estreito. A gente ainda pode mudar. Enquanto a vida, a graça, a esperança de salvação. Mas nós precisamos acordar. Para encerrar, irmãos, só para efeito de nós gravarmos a nossa mente e refletirmos em casa, né? Eu gostaria de ler o que está escrito aqui. Todas as coisas da vida terão seu fim. Para todo ser humano haverá o último dia de repouso, o último chamado, a última súplica. Os homens não conhecerão a última oportunidade quando ela se apresentar. Todos estarão intensamente absortos em seu cotidiano, inconsciente de que a decisão final e irrevogável está para ser tomada. Passarão esse dia tão descuidadamente como os anteriores. Então haverá uma noite cerrada, sem nenhuma estrela para iluminar, nem o amanhecer com o seu resplendor. O sol terá se posto pela última vez para os habitantes da terra. Que nós possamos buscar ao Senhor enquanto ainda há tempo, e que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos salvar para o reino dos céus. Amém.